Muito bem, meus irmãos, nós hoje vamos colocar a nossa atenção sobre este atributo de Deus que é a paciência. Atributo este que nos possibilita a salvação por meio do arrependimento, que nos mostra o quão o Senhor tem tido paciência, longanimidade para conosco, mesmo nós sendo tão pecadores e tão errantes. Então, o tema dessa aula é paciência e nós passaremos aí por uma breve introdução, veremos sobre esse atributo comunicável moral. Depois nós veremos alguns versículos da palavra do Senhor que falam sobre este tema, tão precioso e tão pouco escrito. Tem poucos autores que falam sobre esse atributo, curiosamente. E depois para aplicação e conclusão. Olha só, nós temos uma fama, talvez, no meio evangélico, no meio cristão, que os presbiterianos têm um pouco dessa fama ruim e que nós precisamos mudar, que é o acúmulo de conhecimento a ponto de nos parecermos muitas vezes superiores aos outros. Nós não podemos viver dessa maneira. Nós vemos aqui, J.I. Packer, ele escreve: qual é o meu objetivo final e propósito em ocupar minha mente com estas coisas? Que coisas? Essas aulas, esse aprendizado que nós temos tido aqui. O que eu pretendo fazer com o meu conhecimento acerca de Deus, assim que eu o obtenha? Pois o fato que temos de enfrentar é que, se buscarmos conhecimento teológico com um fim em si mesmo, isso certamente nos causará mal, tornando-nos orgulhosos e convencidos. A própria grandiosidade do tema nos intoxicará e nos acharemos melhores ou superiores aos outros cristãos por causa de nosso interesse e compreensão dele. E olharemos com desdém para aqueles cujas ideias teológicas nos parecem toscas e inadequadas, e os rejeitaremos, considerando-os indivíduos muito pobres, pois, como disse Paulo aos pretensiosos coríntios, o saber ensoberbece. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Muito interessante essa primeira introdução, para que nós tenhamos sempre isso em mente e não sejamos apenas acumuladores de conhecimento com o fim em si mesmo, mas conhecermos mais a Deus para crescermos, prosseguir em conhecê-lo, porque o amamos e desejamos saber mais quem é o nosso Deus, a quem servimos. Preocupar-se em obter conhecimento teológico como um fim em si mesmo é buscar o estudo da Bíblia sem nenhuma outra motivação mais elevada, além de o desejo de querer conhecer todas as respostas, é dirigir-se a um enganoso estado de satisfação própria. E aí podemos cair na idolatria de si mesmo. Precisamos proteger nosso coração de tal atitude e orar para nos mantermos resguardados disso. Como anteriormente vimos, não pode haver saúde espiritual sem conhecimento doutrinário. Mas é igualmente verdadeiro que não pode haver saúde espiritual com esse conhecimento se o buscarmos pelo propósito errado e avaliarmos por um padrão errado. Mero conhecimento ensoberbece e não tem nenhum poder para nos salvar ou mudar nossa vida. Os cristãos podem confundir aumento de conhecimento sobre o Senhor com aumento de piedade, e aí que nos enganamos, né? Muitas vezes nós entramos no seminário, vamos alcançando algum conhecimento e de repente a gente acha que nos tornamos também mais piedosos, e não é verdade, não é verdade. Temos que tomar esse cuidado quando nós conhecemos a Deus por meio da revelação das Escrituras, mas isso não tem a ver que também está aumentando a piedade. Temos que tomar esse cuidado. Conhecimento deve ser no coração, aquele conhecimento de Deus obtido como resultado de um encontro pessoal com Cristo pela obra do Espírito, por meio de palavra.
Isto é, o que chamamos de conhecimento salvífico. O conhecimento do coração é um apetite espiritual por Deus, produzido por Deus, conforme Ele se revela em sua palavra. O conhecimento do coração se banqueteia da verdade, que se torna real para o homem interior. Então essa é a primeira parte da aula, é uma introdução em relação a essas aulas que nós temos tido aqui. Porque se nós sairmos daqui, todas essas aulas, conhecendo um atributo de Deus, mas isso não nos afeta, não muda o nosso viver, isso não faz com que nós reflitamos sobre esses assuntos, talvez sejamos então acumuladores de conhecimento, e isso não é bom. Então, para nós iniciarmos a nossa aula, o que é paciência? O que você pensa que é paciência? E quando eu falo paciência aqui, estou falando de paciência de Deus, paciência do Senhor para conosco. Que paciência é essa? Infelizmente, muito pouco tem sido dito sobre esta faceta do caráter de Deus. Há muitas referências nas Escrituras sobre este aspecto encantador de nosso grande Deus. No entanto, poucos escritores escreveram sobre a paciência de Deus. E possivelmente se deve à dificuldade de distinguir este atributo da bondade e da misericórdia divinas. A paciência é uma forma de Deus expressar a sua bondade para com os homens. Há vários termos usados na Bíblia como sinônimos de paciência. Então, novamente, temos aqui um atributo que se confunde com alguns outros, como, por exemplo, bondade e misericórdia. As Escrituras afirmam abundantemente que Deus é longânimo. A longanimidade também é uma expressão de sua bondade. O Salmo 103, versículo 8 diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Por gentileza, abra sua Bíblia então, no Salmo 103. Belíssimo salmo, desde o seu começo aqui. Então vejamos aqui, versículo 8 diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. E aí no versículo 10 diz: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. E graças ao bom Deus por isso, porque se o Senhor nos retribuísse conforme o que nós fazemos, as nossas ofensas para com Ele, teríamos sido já consumidos pela sua ira, né? Mas Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, e a palavra longânimo é demorado em irar-se. Ele tem um grande ânimo, Ele se estende a sua paciência para não despejar a sua ira sobre as nossas vidas. Diante dessa passagem, observamos que a paciência de Deus é realmente uma demonstração da sua misericórdia e bondade. Estes atributos interligados e cooperantes caminham lado a lado como a justiça e o amor, a onisciência e a onipresença, a imutabilidade e a fidelidade. Então, eles se confundem mesmo, é isso mesmo, eles estão andando sempre lado a lado, não tem como fazer algum tipo de dicotomia ou separação sobre os atributos de Deus. Ele é um ser onde todos os seus atributos são perfeitamente, são plenos, são totais, são perfeitos. A paciência de Deus é mencionada repetidamente em conjunto com a graça e misericórdia. Então, graça, favor imerecido, misericórdia, quando o Senhor nos tira da condenação perpetuamente. Não sofreremos essa condenação que merecíamos. Essa é a misericórdia do Senhor. Como nos seguintes textos bíblicos, nós podemos ver isso lá em Êxodo 34:6, que diz: e passando o Senhor por diante dele, clamou.
Diante de quem aqui está falando? De Moisés. Então, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Aqui, ó, algumas características de Deus. Ele é compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. É um Deus maravilhoso. E agora, a graça nos tirou do fogo, dando-nos um lugar na família de Deus, e nos gerou para uma herança eterna na glória. Quão miseravelmente lhe retribuímos, quão superficial a nossa gratidão, quão tardia a nossa obediência e quão frequentes os nossos desvios. Uma razão pela qual Deus tolera que o crente permaneça em pecado é para que ele possa demonstrar a sua paciência para conosco. Quantas vezes eu e você pecamos contra o Senhor? Mais uma vez, aquele mesmo pecado que nós havíamos acabado de pedir perdão. Quantas vezes voltamos, como a palavra diz, como o cão que volta ao seu próprio vômito, ou como a porca lavada que volta ao lamaçal. Quantas vezes fazemos isso e o Senhor tem tido paciência conosco? A paciência de Deus se manifesta em sua maneira de lidar com os pecadores. Deus manifestou sua paciência com aqueles que viveram antes do dilúvio. Veja o texto, 1 Pedro 3:20, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Lembre-se que essa longanimidade de Deus nos tempos de Noé duraram 120 anos. 120 anos. Onde a palavra também diz, lá em Gênesis, que os desígnios do coração dos homens, dos corações dos homens, era continuamente mal. Eles só faziam o mal. E mesmo assim o Senhor, como uma contenção, por meio do seu poder, ele contém a sua ira e ele espera com longanimidade, para não consumir toda a sua criação. Porque se o Senhor lançasse sobre nós a sua ira, todos nós já seríamos extintos da face da terra. 2 Pedro 3, versículo 9 e 15 diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, seguindo a sabedoria que lhe foi dada. Veja, alguns acham que Deus está demorando, né? Quando nós vemos a vida dos ímpios fazendo o que fazem, coisas terríveis, coisas que nos geram muitas vezes um descontentamento com o mundo. Inclusive, muita gente fala para nós assim: nossa, vocês vão ter filhos neste mundo? Que terrível, esse mundo está acabado, esse mundo... Corajosos vocês, porque esse mundo, olha como está. Realmente, esse mundo nos traz uma indignação, um senso de, uma sede, fome de justiça, que o Senhor venha e acabe com tudo. Muita gente fala dessa forma. Mas veja, o Senhor olha para os ímpios, inclusive, para nós também, mas nesse ponto aqui, falando dos ímpios, e Ele tem longanimidade, Ele tem paciência, Ele reserva a sua ira para o dia, para o momento certo, para o momento certo. Deus é tardio em irar-se, e essa atitude também é a expressão da sua bondade. Nós, pais, sabemos que muitas vezes nossos filhos nos tiram do sério. Eles fazem coisas que nós já tínhamos falado 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mais do que isso, e eles voltam a fazer.
provocando a nossa ira, em desobediência, em rebeldia direta com uma ordem que nós pais demos. E nós, por sermos imperfeitos, pecadores, muitas vezes nos excedemos. Talvez não tenhamos tanta longanimidade, talvez sejamos injustos na forma de discipliná-los quando estamos fazendo aquilo porque eles nos irritaram e não porque nós queremos corrigir o caráter deles, não porque os amamos de forma perfeita, mas muitas vezes porque eles estão nos envergonhando em público, enfim. Uma série de questões, porque o nosso coração ele é enganoso e corrupto. No entanto, o Senhor tem uma longanimidade perfeita para conosco. Ele parece demorar, mas o Senhor tem o seu tempo perfeito. E nós não devemos ficar indignados com aquilo que nós vemos aí no mundo, na vida dos ímpios que parecem prosperar e se alegrar, como o próprio Davi, nos Salmos, parece em determinado momento invejar os ímpios, porque eles prosperam, parece que nada de mal acontece, e eles continuam fazendo suas maldades e nada acontece. Veja, o Senhor tem o tempo certo para despejar a sua ira em relação aos ímpios. Neemias, no capítulo 9, versículo 17 diz: recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão. Mas tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e muito bondoso, não os abandonaste. Aqui se confunde de novo com a graça, aquele favor imerecido. Quando nós menos merecemos receber o amor de Deus, quando nós mais merecemos receber a ira de Deus, o Senhor demonstra sua clemência, sua misericórdia, sua longanimidade e, de fato, Ele se torna demorado em irar-se com as nossas vidas. Salmo 145, versículo 8 diz: clemente e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande benignidade. Joel capítulo 2, versículo 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e clemente, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Aqui mais uma vez, Ele se mostra com todas essas características que nos possibilitam o arrependimento. Senão nós não teríamos tempo de nos arrependermos. Somos tão morosos, né, para nos arrepender, para nos colocar de joelhos diante do Senhor. Somos tão demorados a entender as coisas que, graças a Deus, Ele é tardio em irar-se. Jonas, capítulo 4, versículo 2: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-te, e muito benigno, e que te arrependes do mal. Sabemos a história de Jonas, que ele sabia que Deus faria dessa forma, por isso ele já se adiantou, como ele mesmo diz aí, o texto nos mostra. Naum 1:3: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Alguma pergunta até aqui? Algum comentário que você queira fazer? Não? Agora, vamos ver, porque a paciência, ela também está debaixo da bondade do Senhor, esse atributo tão precioso. A bondade se manifesta em várias formas, dependendo dos objetivos aos quais é dirigida.
estreitamente está o amor permanente. Então o Senhor tem um amor permanente para conosco e demonstra, manifesta outros atributos também debaixo dessa bondade. A bondade de Deus, quando mostrada àqueles que estão em miséria, é chamada de misericórdia. A palavra misericórdia já quer dizer isso, córdia, coração. Ele vê a miséria do nosso coração. A bondade de Deus é muito mais gloriosa quando é mostrada àqueles que só merecem todo o mal. E recebe o nome de graça, o favor imerecido, como já tivemos essa aula mais anteriormente. No entanto, a bondade de Deus, que trata com indulgência aqueles que merecem castigo, é chamada de paciência ou longanimidade. A paciência se tornou manifesta ao longo do tempo antes de Cristo, conforme dito lá em Romanos, capítulo 3, versículo 25. Abra sua Bíblia, por gentileza. Romanos 3, versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O Senhor, Ele tolera os nossos pecados, Ele nos dá tempo para nos arrependermos. E até mesmo agora, de acordo com o exemplo de Cristo, conforme 1 Timóteo 1,16, e ainda é frequentemente revelada aos pecadores. Um grande pastor puritano chamado Charnock também disse algo profundo sobre a paciência de Deus. Ele disse: a bondade leva a Deus ao exercício da paciência. E a paciência leva muitos pecadores a se lançar nos braços da misericórdia. Entretanto, a paciência de Deus não o torna leniente nem frágil. Realmente, quando nós, por exemplo, sofremos algum tipo de ofensa de algum semelhante, nós nos sentimos fracos quando nós não nos vingamos naquele momento, ou nós não retribuímos conforme aquela ofensa. Nos sentimos fracos, realmente fracos. Principalmente, eu acho que os homens, né? Você toma uma fechada lá no trânsito, é difícil segurar. Você quer já passar na frente e fazer a mesma coisa, descontar, pagar com a mesma moeda. E nós vemos aqui na palavra do Senhor que nós devemos vencer o mal com o bem. Devemos fazer o contrário disso, termos paciência. Porque a paciência é um atributo interessante de aplicarmos em nossas vidas, quando nós olhamos o nosso semelhante e percebemos o quão falhos são, assim como nós. Quando nós fazemos essa analogia, e de novo falo, insisto, temos que tomar cuidado com as analogias, mas quando nós observamos a paciência de Deus para conosco, que somos o tempo todo, erramos o tempo todo, pecamos o tempo todo, nós podemos então fazer da mesma forma com o nosso semelhante. Olhar para o nosso semelhante, ver o erro do nosso irmão e ter paciência, suportando o nosso irmão com paciência, com longanimidade. Não prontos a julgar o nosso irmão. Ó, tá vendo o que ele fez? Se fosse eu, faria diferente. Nos ensoberbecendo, quando nós fazemos esse tipo de comparação, mas sendo longânimos com as falhas do nosso irmão, que são as mesmas que as nossas muitas vezes. A bondade de Deus, quando mostrada àqueles que estão em miséria, é chamada de misericórdia. A bondade de Deus é muito mais gloriosa quando é mostrada àqueles que só merecem todo o mal. Acho que aqui nós já lemos. A longanimidade de Deus é ainda outro aspecto
da sua grande bondade ou amor. O hebraico emprega uma expressão que significa literalmente grande paciência, e daí também lento para irar-se, enquanto o grego expressa a mesma ideia. É o aspecto da bondade ou amor de Deus em virtude do qual ele tolera os rebeldes e maus, a despeito da sua prolongada desobediência. No exercício desse atributo, o pecador é visto como permanecendo em pecado, não obstante as admoestações e advertências que lhe vêm. Revela-se no adiantamento do merecido julgamento. Um termo sinônimo com uma conotação ligeiramente diversa é a palavra paciência. Então, Luiz Berkoff mostra isso lá na Teologia Sistemática. Ele traz essa definição de longanimidade. Salmo 86:15 diz: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Que bênção, né? Se nós pararmos para pensar, que maravilha, que privilégio, que Deus poderia ser da forma que Ele quisesse, né? Desde que fosse o seu caráter, mas Ele é um Deus bom, Ele é misericordioso. Isso nos constrange, como nós vimos agora no sermão. Isso nos constrange porque nós saberemos lá no céu, por toda a eternidade, que nós estaremos lá não por méritos próprios, mas porque o Senhor teve misericórdia de nós. Isso é muito interessante e realmente nos causa uma reflexão sobre o modo como nós somos salvos por Cristo. Romanos 2:4: Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Eu e você desprezamos essa riqueza? Essa bondade, essa tolerância, essa longanimidade que nos conduz ao arrependimento? Não devemos. Muitas vezes desprezamos. Muitas vezes deixamos de pensar sobre isso, deixamos de perceber a longanimidade de Deus. Às vezes pecamos de forma que nós percebemos, o Senhor deveria me castigar, deveria nos disciplinar. E nós percebemos de repente que ou nada acontece, ou algo acontece de maneira muito minimizada. E aí percebemos como Deus tem sido paciente e longânimo. Eu tenho feito de novo isso. E aí eu volto a dizer como pai, quando eu percebo Deus agindo assim comigo, às vezes eu percebo em mim uma falta de tolerância, quando eu quero aplicar justiça sobre os filhos, e eu percebo Deus sendo misericordioso. Então Ele nos ensina dessa maneira também, a forma como Ele nos trata. Nós devemos tratar o nosso irmão, perceber a fraqueza e as limitações do nosso irmão, assim como nós temos. Romanos 3:25: A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A longanimidade de Deus ainda se estende sobre o mundo de hoje. No entanto, surge a inevitável pergunta: por que o juízo divino ainda não sobreveio a esta geração que afronta o Criador com tamanha maldade? E mais, há uma igreja que tem se mostrado negligente com o pecado. Infelizmente, hoje nós vimos muitas igrejas que não aplicam disciplina aos seus membros. Se tornaram negligentes. Claro, exige confronto, exige uma situação amarga, ruim, mas a igreja não pode agir dessa maneira. E mesmo assim o Senhor tem tido longanimidade de homens que não cumprem aquilo que é da vontade do Senhor. Mas também em relação ao mundo, quem tem acompanhado algumas notícias, qualquer que seja elas, sempre é um desastre, porque envolve o homem, pecador, ímpio. Então tem coisas que embrulham o nosso estômago, que viram realmente o nosso estômago. Temos aí alguns casos que estão em alta sobre pedofilia, ou assuntos dessa natureza que realmente nos causam espanto, ou de grande violência, ou de torturas,
coisas que realmente causam uma certa indignação. Para quem tem essa sede e fome de justiça, é algo que realmente desperta Senhor, por que o Senhor está demorando? Muitas vezes essa é a nossa indagação, é o que nós temos dentro de nós. Mas percebemos que a longanimidade de Deus, ela é algo que se prolonga, mas ela não deixará impune os pecados cometidos por esses homens ímpios. Da mesma maneira que o Senhor tem longanimidade para com o seu povo, para que nos arrependamos. Sempre o intuito de Deus é a salvação, é a restauração, é nos trazer para perto dele, para que sejamos ainda úteis para a expansão do seu reino. A resposta está em Romanos 9, 22, sobre aquela pergunta: por que, Senhor, o Senhor tem demorado? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Ora, quem são então esses vasos de ira? São os ímpios, preparados para o dia da perdição, para o momento certo, e suportou com muita longanimidade. E aí é algo interessante sobre a palavra suportar. Muitas vezes nós falamos, devemos suportar uns aos outros como devemos tolerar. Esse meu irmão aqui, ele incomoda, mas eu devo suportar. Mas também tem um sentido mais interessante, que é de dar suporte, é de carregar aquela dificuldade do seu irmão. Às vezes, uma exortação amorosa, fazendo-o enxergar algo que ele não está enxergando, corrigindo uma atitude que ele não está percebendo, é uma forma de dar suporte ao irmão. Então é interessante a palavra suportar. E aqui nós percebemos que o Senhor suportou, talvez até dando suporte, com muita longanimidade, os vasos de ira. Perceba, por que o Senhor então já não consome todos os ímpios e acaba logo com isso, com a maldade do mundo? Ele suporta, muitas vezes dando até condições de trabalho. Esses homens enriquecem, esses homens viajam, têm momentos prazerosos na vida, comem em excelentes restaurantes e vivem alegrias momentâneas, é verdade, mas vivem alegrias, porque o Senhor ainda suporta com longanimidade. Um atributo maravilhoso de Deus. E devemos crescer com isso, crescer de fato. Uma pergunta ou um comentário? Uma pergunta difícil, porque é uma pergunta que envolve discernimento, né? Discernimento que só Deus pode nos dar. O momento em que devemos falar, o modo como vamos falar, e se devemos falar. Existem situações que não tem o que falar. Se você falar, realmente você vai ofender. E esse discernimento não pode ser do nosso coração, do nosso achismo, não é humano. O Senhor que vai nos dando a forma correta, o que dizer, né? Então, temos que tomar cuidado de fato. Por isso que devemos sempre estar em constante oração, buscando o discernimento que o Senhor pode nos dar, a sabedoria, para fazer esse tipo de coisa. Meu irmão o presbítero Marcos aqui. Um tema que nós temos sempre debatido aqui, que são muito interessantes. Eu creio que talvez nós
devemos ter cautela e não confundir paciência com tolerar no sentido de conviver e admitir. Não, o crente não pode tolerar nada contra Deus. Não nos cabe tolerar, nós devemos obedecer a Deus. E Deus não tolera o pecado, Ele tem paciência e com os crentes Ele corrige. Então, nesta paciência, exerce a misericórdia de Deus quando Ele vai corrigindo. Então, a paciência, a longanimidade não significa tolerância, nem mudança da vontade de Deus para com as pessoas. O pecado é intolerável para Deus. É exato, dependendo da situação, se é algo secundário, se é algo que não afronta o Senhor, ou que não causa nenhum tipo de ofensa direta, aí eu acho que dependendo da situação, você pode até deixar de falar isso para o irmão. Agora, quando é algo realmente importante, e aí que é difícil de avaliar, às vezes é importante para um, mas, enfim, são situações, são inúmeras situações, que não dá agora, mas para a gente fazer esse tipo de análise. Mas se for algo realmente importante, que aí vale falar, e se o irmão se ofender, aí temos que orar para que o Senhor amadureça esse coração de fato, porque precisamos ter um coração ensinável. Todos nós estamos sujeitos a errarmos e sermos corrigidos, sempre. Sim. De fato, é uma tarefa muito difícil de um pastor, realmente, e dos presbíteros, né? Oi, seminarista Napoleão. Irmãos, eu acho que existe uma boa linha de pensamento no Catecismo Maior, na pergunta 145, que é: quais são os pecados proibidos no 9º mandamento? Ele é bem extenso, então eu acho que vale a pena ler depois, porque no mandamento ele vai falar sobre a verdade. E quanto aos pecados proibidos no 9º mandamento, ele vai trazer algumas coisas que são importantes pensar, porque a própria verdade sendo falada de modo a causar o mal, ela deve ser silenciada e ser falada no momento certo. Então ele vai trazer vários aspectos importantes de como você falar, como deve ser falado, qual a intenção do coração, o propósito, todas essas coisas. Então acho que vale a pena depois dar uma lida na pergunta 145, só para dar uma... Embora fale da verdade... Salmo 145? Não, pergunta 145 do Catecismo Maior. Ah, então olha lá, Catecismo Maior, pergunta... Do Catecismo Maior. 45. Que embora fale da verdade, traz várias questões que a gente precisa muito pensar. Muito interessante. Quando tratar. Minha irmã aqui tem uma... Quero fazer só uma contribuição aqui, porque todas as vezes que eu me vejo diante de uma situação que preciso confrontar um irmão, eu tenho como a palavra mesmo, como esse norte. Em Mateus, no capítulo 18, no versículo 15, fala o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Então, essa palavra é, de fato, um norte para como devemos, tratar um irmão que está em pecado ou que está com uma certa culpa, Então, analisar tudo isso e, claramente, com sabedoria, discernimento de Deus, o momento, a forma, como falar também, mas não deixar, não aceitar e ser omisso diante de um pecado que você está percebendo e observando. Essa é uma forma de edificarmos o corpo de Cristo, nós edificarmos uns aos outros com esse tipo de exortação amorosa, né? A gente só não pode pegar essa possibilidade de exortar o nosso irmão e querer machucá-lo ou usar isso como
uma forma de humilhar o irmão, né? Só tem que tomar esse cuidado e aí precisa realmente do discernimento. Muito boas as contribuições. Em termos de exemplo, Moisés apelou a Deus quando Israel pecou tão afrontosamente em Cades Barneia. E ali provocou o Senhor tão amargamente. Ao seu servo, o Senhor disse: eu ferirei com praga e os destruirei. Números 14 e 12, que nós temos visto na série de sermões pela noite. Foi então que o mediador Moisés, um tipo de Cristo, intercedeu e disse: agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e muito misericordioso, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Veja que quando ele menciona, e aí eu coloquei em destaque, força do meu Senhor, é o poder do Senhor de conter sua ira, de represar a sua ira e não despejar sobre aquele povo que nós vimos quando nós passamos por esses trechos, por essas passagens. Que povo de dura serviço, que povo rebelde, que se rebelava contra Deus o tempo todo, afrontando o tempo inteiro, mesmo diante de grande graça, de grandes bênçãos que o Senhor dava a este povo. Somos nós este povo. É fácil colocar na conta ali dos israelitas, mas somos nós muitas vezes. Portanto, a paciência ou a longanimidade é a sua força de poder e autocontrole. Aqui eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Esdras, capítulo 9, versículo 13. Eu não coloquei no slide, mas quando eu vi esse texto, eu achei muito interessante. Que é a paciência de Deus para com os crentes, para com aqueles que são do povo, assim como o Senhor teve paciência com o seu povo no deserto. Esdras, capítulo 9, versículo 13. Quem achou pode ler. Só levanta a mão para o microfone chegar. 9:13. Depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste esse restante que escapou. Veja, ele nos castiga menos do que nós merecemos. Menos do que nós merecemos. Isso que é algo muito interessante desse texto. Nós merecemos muito mais da ira do Senhor. E também tem um texto em Jó, capítulo 33, no versículo 13 e 14. E aqui o pai o Senhor nosso Deus, como um pai que adverte, que orienta, que fala várias vezes, mostrando essa longanimidade. E eu achei muito interessante, ao estudar exatamente esse trecho, sobre a figura de Deus trovejando. E ele não despeja a sua chuva de ira, mas ele troveja, ele avisa, ele mostra, ele vai conduzindo. De novo, trazendo aquela figura paterna do pai que fala para o filho: não faça isso, ele vai lá e faz de novo, e às vezes instantaneamente, você acabou de falar para não fazer, ele vai lá e faz. Ele provoca a sua ira, ele desobedece, afrontando diretamente sua ordem. Então aqui, livro de Jó, quem achou? Jó 33, 13 e 14.
Por que razão contentes com ele, sendo que não responde acerca de todos os seus feitos? Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. 1 e 2 vezes. E às vezes, muito mais do que isso, o Senhor sempre está falando, exortando. E olha, o Senhor teria todo o direito de falar apenas uma vez, e nós, se nós não ouvíssemos, o Senhor poderia já despejar sua ira sobre nós. Ele tem esse direito. Mas faz parte do seu caráter essa paciência, essa longanimidade. Louvado seja o Senhor por isso. Deus manifestou sua paciência para com o povo de Israel. Neemias 9,17 diz: recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito. Nós já lemos isso, mas vamos continuar. De voltarem para com a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Então, mesmo aquele povo sendo rebelde, mesmo aquele povo levantando ídolos, o Senhor não os desamparaste, porque o Senhor é fiel à sua palavra e ama o seu povo e não o abandona. Atos 13, versículo 17 e 18. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Eu não sei você, mas quando eu vejo aquela passagem onde eles fazem aquele bezerro de ouro e dizem: este é o Deus que nos tirou do deserto. Eu vejo isso como uma afronta, que é quase que a gente tem um sentimento natural de clamar: Senhor, despeja sua ira sobre esse povo. Não é possível. O Senhor abre o mar, o Senhor manda as pragas, o Senhor humilha o povo do Egito, tira eles de lá, e eles ainda fazem outro Deus e dizem: este é o Deus que nos tirou do Egito. É muita afronta, muita afronta. E mais uma vez, o Senhor suportou-lhes os maus costumes, com o intuito de ensiná-los. E olha só, 40 anos sendo ofendido, 40 anos. Muitas vezes nós somos ofendidos apenas uma vez por alguns segundos e já queremos devolver, né? Com muita ira. Então, aqui no momento de aplicação, nós devemos pedir ao Senhor por paciência. Quem aqui se considera uma pessoa a pavio curto, ou uma pessoa que não tem muita paciência, está aí um atributo interessante para nós estudarmos e percebermos essa paciência que nos ensina muito. Não há nada mais desagradável do que viver neste mundo afetado pela ira não santa. Ou seja, existe uma ira que ela é santa. A ira contra o pecado, contra aquela, como o presbítero Marcos trouxe, é uma ira santa. Então, nada mais desagradável do que viver neste mundo afetado pela ira não santa e pela amargura, obras da carne, que são produtos da ausência do atributo divino, do qual deveríamos nos apropriar pela fé. Não podemos dar lugar à ira, mas temos que andar no Espírito. Meus irmãos, se você talvez tenha tido no passado, ou mesmo agora, dificuldade de controlar a sua ira, saiba que a ira muitas vezes nos leva por um caminho de erro, de injustiça. Então, voltando à questão da paternidade, se eu num primeiro momento vejo uma cena lá dos filhos e quero aplicar justiça, é provável que eu erre. Então a longanimidade nos dá o tempo de entender a situação, aquilo que parecia estar errado, às vezes é o contrário, é o irmão que ofendeu primeiro, né? A gente percebe que o cenário muda um pouco e a situação não é bem aquela que a gente viu de forma precipitada. Por isso nós, como pecadores e afetados pelo pecado, perdemos esse discernimento perfeito. Nós devemos ter muita cautela antes de agir
com justiça. Então, quem tem esse ímpeto, quem é mais precipitado, tome cuidado. Lembre-se de falar menos, ouvir, escutar mais, dar um passo atrás. Você que é mais precipitado, como o apóstolo Pedro, antes de ser trabalhado por Cristo, aquele que já toma a primeira ação, toma cuidado. Ser longânimo pode ser bom para você, vai sofrer menos, porque ser longânimo faz com que nós erremos menos. Toma mais cuidado, mas não seja negligente com o pecado. Para isso é necessário que produzamos o fruto do Espírito, que inclui a paciência. Isso aqui é interessante de decorarmos. Vamos lá? Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. E aí eu talvez possa contribuir de alguma maneira para que fique mais fácil de nós decorarmos. Isso aqui tem que ter decor. O fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é uma forma de termômetro, uma forma de medir aí como que está a nossa vida com relação ao nosso Deus. Gálatas 5:16. É isso? Não. 22. É isso. É o 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Em casa eu ensino as crianças a decorarem por letras, então fica mais fácil, olha só. AAP, amor, alegria, paz. LBB, longanimidade, benignidade, bondade. FMD, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Falando repetidas vezes, você só decora as letras e fica fácil. Então, de novo, porque nós estamos aqui para isso mesmo, para crescermos. Ó, AAP, LBB, BFM, BFD, desculpa. FMD, desculpa. Não é tão simples, né? Então vamos repetir. Peço a longanimidade aí dos irmãos. Então, ó, AAP, LBB, FMD. Ficou fácil. Fica até sonoro, fica fácil de lembrar. Então, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e bondade, estão bastante atrelados uns aos outros, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa deve ser a característica do cristão. E aí, se nós percebermos em nós que algum dessas características do fruto do Espírito não está sendo manifesta, precisamos repensar sobre o que está acontecendo. Está faltando comunhão? Está faltando oração? Está faltando a busca pela palavra do Senhor? O que está faltando? Algo está faltando, porque esse é o fruto do Espírito que coloca em nós. E às vezes, alguns dessas características não estão tão evidentes. É importante lembrarmos disso. Se você pedir a Deus por paciência, você estará pedindo o que Ele próprio lhe quer dar. Ele quer que você tenha o fruto do Espírito. E uma das manifestações desse fruto é a longanimidade ou a paciência. Então, uma segunda aplicação. Então, a primeira é: peça a Deus paciência. A segunda, e um pouco mais extensa, é: exercite a paciência. Exercitar a paciência já é um pouco mais desafiador para nós, que vivemos inclusive numa cidade que já é bastante estressante. Uma cidade onde você está num semáforo com seu carro, abriu o semáforo, você tem 2 segundos para engatar e acelerar, porque senão alguém já buzina com essa falta de paciência. É curioso, eu estou acostumado, sempre fui aqui de São Paulo, mas alguns seminaristas que vieram de outras regiões ficam impressionados com isso. Gente, não dá nem tempo, você vai engatar, alguém já está buzinando. De tão estressante, acelerado que é esse povo. Então, é interessante exercitar a paciência. Ou porque você tomou a buzinada, ou porque você está buzinando para alguém. É um exemplo,
mas tem muitas outras situações que devemos exercitar. A paciência não é uma virtude opcional do cristão. Essa aqui me interessa. Paciência não tanto, eu gosto de aplicar justiça. Não é uma opção. Ela é ordenada por Deus de modo que nenhum cristão deve fugir de praticá-la. Ok? Então, se você tem aí uma personalidade um pouco mais quente, calma, você precisa exercitar essa paciência. Colossenses 3,12 que traz essa exortação. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, em ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Nada fácil, muito difícil, mas nós devemos nos revestir desta forma. Lembrando que somos eleitos de Deus, que fomos comprados pelo sangue de Cristo, e que não devemos simplesmente optar por uma característica ou não, devemos agir conforme fomos chamados e restaurados. 1 Timóteo 1,16 diz: mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Nós devemos ser um modelo para as pessoas que estão aí fora. Imagine você que existe um eleito de Deus que ainda não foi convertido, que ele ainda está no tempo da ignorância, mas ele é um eleito, e ele, vendo o seu testemunho, a sua forma de evidenciar Jesus Cristo, ele pode se achegar a Cristo, você pode ser útil para o Senhor. Agora imagine o contrário, você diz ser crente, vai jogar uma partida de futebol, e você é o cara menos paciente, dando um péssimo testemunho. Não deve ser assim. A gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a palavra diz que somos como luzeiros, e somos colocados em evidência, devemos tomar muito cuidado com o nosso comportamento. Nós levamos uma bandeira: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós levamos um nome que está acima de nós e que devemos ter um comportamento condizente. E é curioso como uma ira precipitada ou pecaminosa, ela desgasta bastante a imagem do crente. Combina, meu irmão? Pensa, combina um crente estressado, um crente pavio curto, um crente que não tem papas na língua? Não combina, né? Quando a gente olha para Cristo e olha para um crente com essas características, alguma dúvida vai gerar: será que é crente? Será que foi regenerado? Estranho. Então, se você e eu, se nós olharmos para dentro de nós e percebermos uma característica que não está condizente com a palavra, precisamos tomar alguma atitude, talvez aí de buscar a misericórdia do Senhor. Veja que Paulo diz isso, né? Que para que eu servisse de modelo, para que eu evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, ele precisava ser longânimo. O exercício da paciência como um atributo derivativo de Deus é uma ordem, não é uma sugestão, é uma ordem. Deus nos insta a que sejamos pacientes e mostra qual deve ser a nossa motivação. De novo, muito cuidado quando nós fazemos algo, porque não importa somente fazer algo, mas qual é a sua motivação para fazer aquilo. Em tudo serve isso para nossas vidas, né? Então eu trabalho, qual a minha motivação? Eu estou disciplinando meus filhos com qual motivação? Eu estou lendo a palavra do Senhor, como nós vimos no começo da aula, para acúmulo de conhecimento ou para que eu seja útil para o Senhor? Veja que a motivação muda tudo, pode tornar algo diferente do seu principal objetivo. Então, mostra a nossa verdadeira motivação.
E qual é essa motivação que nós devemos ter? Somos eleitos de Deus. Como eleitos de Deus, devemos nos vestir dessa manifestação do fruto do Espírito, para que possamos viver de modo agradável a Deus e em harmonia com os nossos semelhantes, em harmonia com todos os homens. Inclusive foi lido hoje no culto esse texto, se eu não me engano, de Romanos. Vamos tentar achar? Romanos, alguém lembra? Romanos 12, verdade. Romanos 12, e aí, acho que foi lido do 9 ao 21. Mas aí o texto seria o versículo 12, que diz: regozijai-vos, ou seja, alegrem-se na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Veja, essa paciência deve ser também exercida na tribulação, em momentos de grande dificuldade. O que é uma tribulação? O que você imagina? É um momento de grande dificuldade, quando você perde o chão, quando as coisas acontecem terrivelmente. Deve exercer paciência. Em que sentido? De que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Aí lembrando de Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paciência. Você não está vendo todo, você vê uma pequena parte da sua vida. O Senhor olha tudo, Ele conhece tudo, Ele vê com muito mais amplitude. Então confie no Senhor, porque a nossa visão é muito, muito limitada sobre as nossas próprias vidas. Efésios 4, 1 ao 3, diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Talvez você, assim como eu, tenha dificuldade com pessoas difíceis. Todos temos. Tem pessoas que são muito difíceis. Tem pessoas que nós não queremos nem ir na casa da pessoa. Talvez você tenha essa situação, assim como eu tenho, todos nós temos. Mas veja, nós precisamos, de novo, como a irmã falou, tem situações que precisamos de discernimento. Como nós devemos agir? Então nós precisamos ir lá na casa da pessoa que é difícil? Temos que tomar cuidado, buscar o discernimento, mas não podemos fugir da nossa obrigação, que é andar de modo digno, pois fomos chamados para isso, demonstrando, manifestando a mansidão, a longanimidade, que é tardio em irar-se, suportando estes difíceis em amor e nos esforçando. Muitas vezes quando nós precisamos ir, por exemplo, só um exemplo, ir na casa de alguém difícil, precisamos nos esforçar, porque o nosso primeiro sentimento é: não, eu tenho outro compromisso, eu não quero. A gente inventa alguma coisa para fugir dessa obrigação de testemunhar, de demonstrar aquilo que Cristo fez em nós, que é essa longanimidade, suportar, às vezes de dar suporte. Essa pessoa às vezes difícil precisa ouvir, precisa ver o seu testemunho, precisa ouvir você mostrando o Evangelho para ela. Então não perca essa oportunidade, se esforce diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Irmão, eu tenho uma dúvida em relação a isso. E quando a pessoa se mostra resistente, ela não quer, ela assim já deixou claro que não quer, se tornou já indiferente. Qual deve ser a nossa postura como cristãos? Quando eu não tenho sempre uma pergunta pronta, mas a gente quando nós olhamos para Cristo, Ele perguntava para aquele que
o que queres que eu te faça? Ou seja, e se ele falasse, não quero ser curado? Então, nós não devemos também avançar além daquilo que a pessoa colocou como limite. É resistente, eu não quero, então, o que você vai fazer? Insistir? Algum irmão gostaria de comentar algo sobre essa questão? Mas precisamos buscar discernimento para agir em situações como esta. A pessoa não quer. No texto, Podemos orar. E a obra de Deus, em convencê-lo, sim, de fato. no texto que foi lido hoje, né, na liturgia, que a gente acabou de citar agora, fala assim, né, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Aí aqui no 18 diz, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, no que depender, né? Se possível. Se possível. Entendi. Efésios 4, a gente já fez a leitura desse texto. Seguindo. Como vocacionados das trevas para a luz, somos exortados a proceder de modo digno dessa vocação, andando de modo honroso. Então, de novo, imagina um crente pavio curto, não combina, não é honroso. Isso realmente ofende ao Senhor. E uma das maneiras de dignificar a vocação salvadora é mostrar paciência prolongada, longanimidade, com as pessoas com quem vivemos, a fim de que haja paz entre os homens. Às vezes a paz entre os homens é de fato o afastamento, porque se há uma situação que se junta é guerra, às vezes aí que precisa do discernimento, e aí ninguém vai ter uma receita de bolo, faça isso ou faça aquilo, mas buscar o discernimento do Senhor. O que eu devo fazer nessa situação? E a Bíblia fala, não é por força, nem por violência. Às vezes a gente tem essa vontade de pegar e arrastar, mas não podemos, né? Quem faz isso é o Espírito de Deus. E com muito mais, com perfeição, no tempo certo. Eu queria contribuir aqui. Eu fiz um curso, e eu estou traçando aqui um paralelo até com a leitura que a gente fez, né? Eu fiz um curso de inteligência emocional, meio que obrigatório lá pela empresa, tal. E nada mais é que um resumo lá de Gálatas 5:22 mesmo, né? Porque aí a psicóloga ela ensina uma coisa, né? Que quando a gente recebe uma informação impactante, que vai mexer com os nossos nervos, enfim, todas as informações a gente recebe e processa primeiro no córtex, que é onde vem nosso instinto de sobrevivência. Então, bateu, levou. Eu estou nervosa, eu vou responder, eu vou agir e tal. E esse processamento de receber pelo córtex e processar para ir para as amígdalas, onde tem o meu senso de, peraí, quem é que falou comigo? É meu chefe? Deixa eu responder melhor. É meu marido? Deixa eu processar melhor essa resposta. Então, são nas amígdalas cerebrais que vão me processar e vão me dizer assim, como que eu devo responder àquela situação. Então, esse processo demora 7 segundos. De recebo a informação, processo para saber como vou reagir. E aí ela até fala, explicando que todo técnico de futebol ou político, quando ele vai dar uma entrevista, ainda mais uma coletiva difícil, ele vai com um copo d'água, né? Por quê? O tomar o copo d'água é justamente esse processo de 7 segundos, de receber informação, vou processar e não vou gritar, não vou ficar nervoso e tudo mais, né? E às vezes eu entro para uma reunião, eu vou muito com esse copo d'água, falo assim, meu Deus, vai ser difícil, eu vou super hidratada, eu vou tomando água para não ficar nervosa, tal. E aí nem sempre eu tenho água e eu tenho muito me adaptado para os 7 segundos, Deus me dá graça. Sempre quando vem uma situação às vezes eu não posso falar, mas eu venho nesse pensamento, Deus me dá graça
me dá graça, e tem funcionado muito comigo, porque às vezes eu quero ter uma reação muito explosiva, né, de nervosa. Às vezes nem dá os 7 segundos, né? Você está ali, você está com criança, a criança está fazendo o que não deve e tal. Às vezes eu olho assim, eu falo, meu Deus, me dá graça. E aí eu lembro que dá para orientar de outra forma, dá para corrigir de outra forma, dá para fazer de outra forma. De fato, criança nos tiram do sério, a ponto de você ter que lembrar, eu amo, né? Então, e às vezes eu tenho muito essa lembrança dos 7 segundos de processar como que eu devo reagir adequadamente ali, com sabedoria. E eu vou não tenho água, mas eu vou sempre, Deus me dá graça, e é o que tem me ajudado bastante nesse sentido. Muito bom, minha irmã, porque realmente é só a graça de Deus. Tem situações que só a graça de Deus, todas as situações é a graça de Deus, mas em situações como essa nós precisamos exercitar de fato a paciência e a longanimidade. Só por curiosidade, esse curso tem a ver com Daniel Goleman? Não? Ah, tá bom. Então, depois a gente fala sobre isso. Muito bem. Jesus Cristo é um modelo de completa longanimidade. Então, devemos sempre olhar para Cristo, para Paulo e para nós. Então, ele é exemplo para Paulo e para nós. Paulo entendeu que a paciência que ele deveria demonstrar o ajudaria para que ele fosse modelo para as outras pessoas que vivessem a crer em Jesus para a sua salvação. Os atributos de Deus servem para que todos sejamos modelares, ou seja, modelos, e evidenciemos Jesus Cristo em nossa vida, como em 1 Timóteo 5,14. A ordem para sermos longânimos é inequívoca, ou seja, não há dúvida. Neste verso também, o exercício da paciência é fundamental e inescapável em nós. Como eleitos de Deus que somos, mostremos, pois, paciência, a fim de que Deus seja glorificado em nós também neste aspecto de nossa vida. Quando tentados a nos aborrecer ou ficarmos irados com a estupidez de outra pessoa, ou a se vingar de alguém que o ofendeu, lembre-se da infinita paciência e longanimidade de Deus para com você. Excelente dica. Lembre-se de como o Senhor tem te tratado e faça o mesmo com seu semelhante. Busquemos fervorosamente a graça para podermos imitar esta excelência divina. Como disse Jesus, portanto sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sabemos que nesta vida não chegaremos à perfeição, mas precisamos perseverar até o fim. Está acabando, meus irmãos. Aqui Cristo nos exorta a amar nossos inimigos, a bendizer os que nos maldizem, a fazer o bem aos que nos odeiam. Deus tolera os ímpios, não obstante os seus inúmeros pecados. E será que nós vamos querer nos vingar por causa de uma única ofensa? Então, o Senhor, Ele tem grande paciência e longanimidade. E nós nos achamos melhores para o que está acontecendo. Romanos 12:19 diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Num primeiro momento parece que nós não conseguimos compreender com mais profundidade esse texto, mas imagine alguém que sofreu algo terrível na sua família. Vamos supor um exemplo, um missionário que tem os seus filhos assassinados por causa do Evangelho. Ele vai ter a tentação, inclusive, de se vingar às vezes. Ele vai ter que buscar muito o Senhor. Aquele que matou, e você sabe quem matou os seus. Imagina, é uma situação realmente que naturalmente nos tenta a vingança. Temos que lembrar, a vingança pertence ao nosso Deus. Devemos confiar no Senhor. E por fim, último slide. Em Cristo, por meio de Cristo e por causa de Cristo, Deus é paciente com as suas criaturas. Joel Bick. Não faz muito tempo desde que nós seguíamos a multidão na prática do mal. Não nos interessávamos nem um pouco pela glória de Deus e só vivíamos para gratificar a nós mesmos. Quão pacientemente Deus tolerou a nossa conduta vil. Quem veio do mundão passou por essa situação de perceber
que nós não nos interessávamos pela glória de Deus e agíamos dessa maneira. Mas mesmo aqueles que nasceram numa casa, num lar cristão, também têm provocado a ira do Senhor todos os dias, quando nós pecamos contra Deus, e quão pacientemente Deus tolerou a nossa conduta vil. Vamos orar? Para encerrar? Sim, minha irmã. Procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Muito bem, muito obrigado pela contribuição. Senhor nosso Deus, te agradecemos mais uma vez por estarmos aprendendo sobre os atributos do Senhor e que nos ensinam a agir da mesma maneira. Ó Deus, fomos feitos à semelhança do Senhor, à imagem e semelhança do Senhor. Por isso nós desejamos honrá-lo, sendo cada vez mais parecidos, semelhantes a Ti, Senhor. Para que, quando nós dissermos que somos filhos do Senhor, que tenhamos um comportamento condizente com o nosso Pai, que é paciente, é longânimo, é clemente, é grande em misericórdia. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar a viver desta maneira. Ó Deus, oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.